A reportagem especial de hoje vai traçar um panorama sobre os caminhos para a produção de energia nuclear aqui e no mundo. O Brasil está prestes a decidir se termina as obras de construção da usina de Angra 3, que já dura décadas. O setor defende projetos que podem colocar o país no seleto e lucrativo mercado internacional de urânio, que é a matéria-prima para a geração de energia nuclear. Mas iniciativas para a extração geram um debate sobre os riscos para as pessoas e para o meio ambiente. Sertão do Ceará, uma das regiões mais secas do Brasil. O amarelo das pedras soltas na superfície já davam a pista. Centenas de buracos foram perfurados e a comprovação: aqui tem urânio. Percorremos a fazenda que pode se transformar na maior mina de urânio do Brasil, com técnicos de um consórcio formado pela estatal INB, Indústrias Nucleares Brasileiras, e uma mineradora privada de fosfato. Aqui para baixo eu tenho 160 metros. No topo dessa montanha, a mina teria quase 1 quilômetro de largura e 160 metros de profundidade. Mas o urânio não está sozinho nas rochas. No galpão onde estão as amostras retiradas para estudo do solo, usamos máscaras para evitar inalação de poeira com radioatividade. Cada pedaço de rocha conta uma história. Eu botei o urânio e botei o fosfato. 99,8% de fosfato e só 0,2% de urânio. Esse é um projeto que é um projeto de fosfato e urânio. Um projeto não existe sem o outro. O fosfato é um fertilizante. Hoje, o Brasil só produz 20% do que usa no agronegócio. Em Santa Quitéria, seriam 750 mil toneladas por ano e 2.300 de urânio. Para separar um do outro, precisa de muita água. O IBAMA rejeitou o primeiro projeto que previa usar 30% da vazão do açude Edson Queiroz, um dos maiores do Nordeste. Com nova tecnologia, esse uso cairia para 10%. Qual é a garantia que vocês têm de que não vai faltar água para a região, que já sofre com um tremendo estresse hídrico? Foi feita uma avaliação sobre a disponibilidade hídrica para o projeto pela própria Secretaria do Estado do Ceará, onde foi verificado que esses 10%, eles não colocam em risco ou em situações de conflito com os demais usos da região. O açude Edson Queiroz é um dos mais novos do Ceará. O movimento antinuclear diz que mesmo 10% farão diferença, principalmente nos períodos de grande estiagem. O açude Edson Queiroz já secou no nível de não operação desse reservatório, fornecendo água à população. Ocorreram mudanças significativas no projeto, na tecnologia, houve uma redução significativa do consumo de água da região, e essa é uma preocupação para que os usos múltiplos da água naquela região sejam compatibilizados. Não pode uma atividade inviabilizar a sobrevivência das populações naquela região. O impacto chegaria a lugares como Queimados, uma comunidade de quilombolas reassentados pela reforma agrária. Eu produzo leite, eu produzo queijo, produzo porco, o carneiro, o boi, tudo eu produzo. O temor de que a radioatividade do urânio contamine a água e o ar chega até quem compra o que ele produz. Todo mundo com medo, com o pé atrás, né? Eles falam que a partir do momento que este empreendimento for explorado, eles não compram nada mais da gente. O professor Luiz Paulo ensina na sala de aula e na lavoura, onde treina agricultores em técnica de agrofloresta. O nosso semiárido ele é rico e dá para produzir, e dá para ter sustentabilidade também. Vocês são contra a construção da mina? Sim, sim. Por quê? A nossa produção, a questão da poeira que vai vir, a questão da contaminação das águas. E também há casos como Caetité, que inclusive pessoas da comunidade já foram conhecer. A comissão de moradores foi a Caetité, na Bahia, onde fica a única mina de urânio ativa no Brasil. E encontrou gente como a Luziene e o Aloísio. A gente fazia farinha, até para vender era difícil, ninguém queria.
Era urânio. Às vezes vinha visita na casa da gente, nem água queria. Com medo. O medo era do urânio encontrado na água do poço que a INB perfurou em troca de fazer prospecção na terra deles. E nós precisamos de usar essa água sem poder usar, né? Depois de 3 anos, o poço foi lacrado, porque o teor de urânio chegou a 30 vezes a quantidade limite para a saúde humana. Vocês chegaram a usar essa água para beber? Não. A gente usou para molhar a planta, dar aos animais. Estudo da Fiocruz de 2012 encontrou alta incidência de tipos de câncer geralmente relacionados à exposição à radioatividade, em Caetité e no entorno. Mas faltam pesquisas de longo prazo para monitorar a saúde da população e determinar causa e efeito. A mina está parada desde o ano passado, quando fomos a Caetité. O contrato com a empresa que fazia a extração foi revogado. O pátio de minério já extraído está cheio. Aqui, o vento levanta poeira radioativa. Segundo a norma, quando chove, toda a água que entra em contato com esse material precisa ser captada e guardada num local controlado. Mas o pátio foi interditado pelo IBAMA porque aqui não há um sistema de drenagem para garantir que essa água não se espalhe. Mesmo quem é contra a exploração argumenta que há maneiras mais seguras de tirar o minério. Todas as questões colocadas pelas populações têm uma técnica disponível pela indústria para, por exemplo, cessar a emissão de poeiras, não contaminar os aquíferos, não contaminar as populações, né, com esse pó radioativo. O IBAMA determinou que os moradores de Santa Quitéria, no Ceará, sejam ouvidos em audiências públicas. O IBAMA vai ser muito criterioso, obviamente, por se tratar de uma atividade que demanda uma série de transformações e de riscos ao meio ambiente. A INB argumenta que a mina levaria benefícios para a região. Nós temos que ver o que vai ter de CMS para a cidade. Emprego, por exemplo, muito mais direto e indireto, mais de 6 mil empregos. Para o setor nuclear brasileiro, há muito em jogo. Santa Quitéria multiplicaria por 11 o volume de extração de urânio no país. Com essa produção, o Brasil não só se tornaria autossuficiente para abastecer as usinas de Angra 1, 2 e, eventualmente, Angra 3. Mas o excesso poderia ser vendido lá fora. E o Brasil entraria para um pequeno grupo de países exportadores de urânio. O excedente de Santa Quitéria poderia render até R$1 bilhão por ano, num momento em que a procura aumenta. Na Europa, há uma busca por alternativas ao gás russo, por causa da guerra da Ucrânia. Muitos países, especialmente na Europa Central e do Leste, estão olhando a energia nuclear como uma fonte de autonomia. O surgimento da inteligência artificial fez disparar a demanda por energia no momento em que é preciso reduzir as emissões de gases que estão aquecendo o planeta. Isso fez empresas de tecnologia investirem num novo modelo. Rússia, China, Estados Unidos e Inglaterra estão adotando pequenos reatores modulares, conhecidos pela sigla em inglês SMRs. Construídos em série, seriam mais baratos que os convencionais, que são projetados e feitos um a um. O Brasil estuda os SMRs para abastecer de grandes indústrias as cidades com até 1 milhão de habitantes. Nessa necessidade que o mundo terá de dobrar a energia nos próximos 10 anos, a necessidade energética, em consequência do consumo dos data centers e da inteligência artificial, a nuclear terá uma grande importância na nossa cadeia energética nacional. O professor Roberto Scheffer, do painel de cientistas da ONU para Mudanças Climáticas, defende que o Brasil, com seu tamanho e clima, tem melhores alternativas. A energia eólica, a energia solar hoje são tão mais baratas, né? São tão mais simples de operar, que, de fato, os relatórios do IPCC não veem grande futuro na energia nuclear. Nos Estados Unidos, até o passado da energia está voltando. A central de 3 Mile Island foi palco do maior acidente nuclear do país. Nos anos 70, um dos reatores teve um derretimento parcial e está sepultado em concreto
para conter a radioatividade. O segundo reator, desligado há 5 anos, vai ser atualizado para fornecer energia exclusivamente para a Microsoft. Mas esse cenário pode mudar rápido. A empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek, como você viu no Fantástico na semana passada, aponta que a necessidade de energia pode não ser tão grande assim. E o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, cortou incentivos às energias limpas e anunciou que vai apoiar a exploração de mais petróleo. Drill, baby, drill. Um argumento a favor da energia nuclear aqui é que o Brasil é um dos poucos países que domina todo o ciclo do urânio. Nessa fábrica da INB, o urânio é enriquecido e transformado nessas pequenas pastilhas, que são o combustível nuclear. Isso aqui não tem radioatividade que seja perigosa para a gente tocar. A gente só está usando luva e tomando esse cuidado que é para não contaminar o combustível. Mas todos os planos dependem de resolver o que fazer com o grande elefante na sala. Angra 3. 12 bilhões de reais e quase meio século de obra. O que se vê da terceira usina nuclear brasileira é a meia esfera aberta. A construção parou ainda nos anos 80 por causa da crise econômica do país. Retomada neste século, chegou a ter 5 mil trabalhadores do pátio, até parar de novo por denúncias de corrupção. Nesse momento, com 65% das obras concluídas, vale a pena terminar a usina de Angra 3? A resposta é difícil não só porque custa muito dinheiro para terminar, mas também porque custa caro ficar parado e custa muito caro desistir de vez. A conta foi feita pelo BNDES. Custo de 23 bilhões de reais para terminar, 21 para desistir. O maior custo é para pagar os financiamentos feitos até aqui, mas há outros. Todos os anos, 120 milhões de reais são gastos para a manutenção dos equipamentos comprados e estocados em Angra. Parece novinha, né? Ela foi fabricada em 1984. Já completou 40 anos. Nós precisamos investir nessa energia que é tão mais cara do que a solar, por exemplo, ou a eólica? Precisamos sim, primeiro pela característica. A solar e a eólica são fontes de energia boas, mas elas são intermitentes, não funcionam 24 horas por dia. A nuclear, sim, funciona 24 horas por dia. E essa energia firme estaria bem perto dos grandes centros consumidores, Rio e São Paulo. Não terminar o projeto significa literalmente colocar dinheiro, abandonar com este projeto e você não ter nenhuma geração de trabalho, nenhuma geração de renda, zero de oportunidades e o fracasso de um projeto extremamente importante para o desenvolvimento de toda a cadeia do setor nuclear para o Brasil. Eu acho que é melhor não finalizar Angra 3, há custos para isso, mas o maior custo é finalizar Angra 3. O fato é, quer dizer, a geração nuclear é muito cara e ela teria um impacto ainda maior, então, na tarifa de energia elétrica brasileira, que é bastante alto. O BNDES calculou o custo da energia de Angra 3 em R$ 653 o megawatt. Lembrando que competir com nuclear, a gente está falando de uma energia térmica. A energia térmica seria o quê? Seria o diesel, seria o carvão. As diferenças são imensas. A média de preços no Brasil hoje mostra que Angra custará 180% mais do que a eólica, mas ainda 1/5 do custo médio das usinas a diesel. O funcionamento de uma usina termoelétrica segue mais ou menos o mesmo princípio de uma panela de pressão. A água esquenta, vira vapor, o vapor ocupa mais espaço do que a água líquida, forma pressão dentro da panela que, quando escapa pela válvula, faz com que essa tampinha gire. Aí não faz diferença se esse calor está vindo de gás, óleo, carvão, biomassa. Vira vapor, esse vapor gira uma turbina que vai produzir energia elétrica. Na usina nuclear, o que faz esquentar a água é a fissão, a ruptura do átomo. Vocês lembram, o átomo é a menor parte que forma um elemento químico. E no núcleo dele estão os prótons e nêutrons.
pois na usina, dentro do reator, os átomos de urânio enriquecido ficam instáveis. Basta um nêutron bombardear um núcleo, e daí o nome energia nuclear ou atômica, que começa uma reação em cadeia. Esses átomos de urânio vão explodindo, liberando muita energia e calor. E é esse calor que, por sistemas de serpentina, aquece a água, que vira vapor e move a turbina. No processo, o combustível fica altamente radioativo. 30 anos desse combustível, usado nas usinas de Angra, estão estocados nesses vasos de concreto, no pátio das usinas. O monitoramento é constante. A grande questão com relação a esse combustível usado para os críticos da energia nuclear é o tempo em que isso tem que ser estocado com todos os cuidados. Com a tecnologia existente hoje, milhares de anos. A coalizão antinuclear reuniu mais de 500 assinaturas de entidades e até ex-ministros do meio ambiente pedindo ao presidente Lula que abandone o projeto de Angra 3. A decisão pode ser tomada no dia 18 pelo Conselho Nacional de Política Energética, que tem 15 ministros, representantes dos estados, da ciência e da sociedade civil.